tivemos de instrumentos, eu já coloquei lá no Google Classroom, e vocês, não sei se vocês já receberam a notificação, mas eu botei um simuladozinho tranquilo, com 15 questõezinhas lá no Google Classroom hoje, para vocês fazerem, e aí dei uma semana para vocês devolverem, porque aí depois que vocês devolverem, eu vou poder ter uma noção, né, do que vocês acertaram, se vocês tiveram dificuldade em algum tópico, e aí dos assuntos que eu tenho trabalhado com vocês, eu coloquei lá algumas questõezinhas, tem umas 15, mas algumas são bem teóricas, são rápidas. Menos da metade, bem nível, assim, Enem, né? Embora eu tenha colocado só 4 opções, mas são algumas questões que vocês vão fazer com uma certa rapidez. E aí, está tudo em múltipla escolha, está no Google Formulário. Você coloca o seu e-mail, porque tem que ter o e-mail, não tem jeito. Não precisa nem colocar seu nome, não precisa se identificar, pode colocar lá, Capitão América. Eu toda vez que eu preencho, eu coloco isso. Homem de Ferro, Capitão América, Yoda, coloca o nome que você quiser e manda. Porque, na verdade, eu não estou nem preocupado em olhar o nome, eu estou preocupado nas estatísticas que o Google Formulário manda, que são muito boas. Porque aí eu consigo descobrir exatamente quantos marcaram a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, e com isso eu consigo diagnosticar onde que os alunos cometeram determinados erros, tá bom? Então vai ser legal por isso. Vocês estão vendo meu PowerPoint aí? Estão vendo meu PowerPoint? Sim, né? Então vamos iniciar então. Então na aulinha de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Move, né? Fazer alguns exercícios de Move. Primeiro eu quis colocar aqui as características para vocês. A velocidade escalar varia uniformemente com o tempo, quer dizer, a velocidade ela está ou aumentando ou diminuindo, mas aumenta e diminui sempre na mesma razão. Por isso que o movimento é chamado de uniformemente variado. A aceleração escalar é constante e não nula, quer dizer, existe aceleração aqui. A aceleração escalar é aquela que lá atrás nós chamamos de aceleração tangencial, lembra? A aceleração tangencial e a centrípeta. A escalar é essa que aparece aqui. O móvel percorre distâncias diferentes no mesmo tempo, claro, porque se a velocidade está aumentando, então em cada segundo ele vai percorrer distâncias maiores. Ou, se a velocidade estiver diminuindo, deixa eu liberar a entrada de alguém, vai percorrendo cada vez menos no mesmo intervalo de tempo. Legal? Essas são as funções horárias para vocês terem aí guardado, tá bom? A função horária do espaço, que é a grandona, né? S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. S é a posição, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, T é o tempo e A é a aceleração. Existe essa outra versão dela, né? Porque se você pegar o S0 e passar para o outro lado, fica S menos S0, que é o ΔS. Então, essa é para a posição, essa é para velocidade, né? V igual a V0 mais AT, e essa é Torricelli, que ajuda a gente em situações em que ele não pede o tempo e não tem o tempo. Legal? Graficamente falando, o gráfico ST é uma parábola, claro, porque é uma parábola, né, gente? Isso aqui é uma função polinomial do segundo grau. Então, toda vez que for a posição variando com o tempo, vai ser uma parábola. Se a aceleração é positiva, a concavidade é para cima, se a aceleração é negativa, a concavidade é para baixo. Se a aceleração é positiva, a função é crescente, se a aceleração é negativa, a função é decrescente. E como a aceleração é constante, o gráfico tem que ser uma reta. Nessa aula eu não coloquei gráfico, porque eu quero fazer uma aula só de gráficos em cinemática, porque cai com uma certa frequência. Então, vou pegar todas as questõezinhas da UERJ e do Enem de gráficos em cinemática, para ver se a gente monta uma aula sobre isso, que é extremamente importante. Tá bom? Então, vamos lá, o primeiro exercíciozinho. Um automóvel está a 30 metros por segundo quando seus freios são acionados, garantindo-lhe uma aceleração de retardamento de módulo 5 metros por segundo ao quadrado. Suposta constante. Coisas importantes aqui, ele vai frear, hein, gente? E o valor da aceleração é esse, tá bom? O que ele quer? Primeiro, o tempo que o automóvel vai percorrer até parar. A equação boa é a equação da velocidade. Que a velocidade final nós sabemos, porque se ele vai parar, ela é zero. A inicial, ele deu 30. A aceleração, ele deu menos 5, porque está freando. Então, com isso, a gente consegue descobrir o tempo. Olha, 0 é igual a 30 menos 5t. Trocou o 5t de lado, vai dar t igual a 30 dividido por 5, que são 6 segundos. Então, 6 segundos é o tempo que ele demora para parar.
E na letra B, ele quer a distância percorrida até parar. Agora eu preciso de uma equação que tenha o ΔS, né? Uma estratégia é Torricelli. Claro que você pode usar outra, tá bom? ΔS igual a S0, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Qualquer uma das duas vai dar a mesma coisa. Se você coloca em Torricelli, tem esse facilitador, ó, que a velocidade final é 0, a inicial é 30, a aceleração vale menos 5, e o ΔS é o que a gente quer. Então, o que, que vai ficar aqui? Ó? Esse menos 10 ΔS, quando jogar para o outro lado, vai ficar 10 ΔS. E o 30 ao quadrado dá 900. Então, a distância percorrida vai ser de 900 dividido por 10, 90 metros. Então, uma questão clássica essa daqui, que cai com bastante frequência, em que você tem que usar a função da velocidade para achar o tempo e usar uma equação da Torricelli, ou equação da posição, para descobrir uma distância. Tranquilo? Deixa eu ir lá no chat para ver como é que estão as coisas. Relembraram as equações aí? Estão lembrando das equações e de como é que a coisa funciona? Tudo bem? Sim? Legal, legal. Tudo certo. Que bom, Catarine. Então vamos à próxima aqui, ó. Próxima. Opa, cadê você? Tá aqui. Aqui, ó, é aquele outro problema clássico que você vê nas provas, é o chamado problema de encontro. Só que aqui, esses são mais difíceis, por quê? Porque é um problema de encontro em que alguém tem movimento uniforme e alguém tem movimento uniformemente variado. Então, essas aqui são mais perigosas. Então, vamos lá. Um ciclista A inicia uma corrida a partir do repouso. Quer dizer, ele estava parado, acelerando a 0,5 metro por segundo ao quadrado. Nesse instante, passa por ele um outro ciclista B com velocidade constante de 5 metros por segundo, e no mesmo sentido que o A. Ou seja, o A estava parado e ele falou assim, bom, vamos começar. E ele começou acelerando. No momento que ele começou acelerando, alguém passou rápido por ele. Só que passou rápido por ele, mas com a velocidade constante. Aí é como se o ciclista tivesse dito assim, né, passou por mim, né? Ele tem aceleração, a velocidade dele vai aumentando, e em algum momento ele consegue alcançar esse ciclista que passou por ele. Essa que é a ideia da questão. Então, na letra A, ele pergunta, depois de quanto tempo, após a largada, o ciclista A alcança o ciclista B? O que nós sabemos do ciclista A? Partiu do repouso e a aceleração dele. O que nós sabemos do ciclista B? A velocidade constante dele. Legal? Então, o de cima tem move, o de baixo tem movimento uniforme. Legal? O de cima move, o de baixo movimento uniforme. Depois de quanto tempo após a largada, o ciclista A alcança o ciclista B? Bom, coloquei as informações aqui do lado para a gente olhar. E se um ciclista vai alcançar o outro, isso significa que a posição de um é igual à posição do outro. Legal? O A, lembra que o A é move. Então, vou colocar a equação do move para o A. Olha aqui, ó. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. O B é movimento uniforme. Então, é só S0 mais VT. Legal? Só que a posição inicial deles é a mesma. É quando um estava saindo e o segundo passou por ele. Então, se essa posição inicial é a mesma, eu vou fingir que é o zero. Eu vou considerar ali o meu referencial. Só que tem uma outra coisa boa. Olha a velocidade inicial do ciclista A, gente. Também é zero. Então, eu posso cortar esse termo também. Então, vai sobrar o quê? AT ao quadrado sobre 2 é igual a VB vezes T. Coisa boa aqui de novo, olha, eliminar o tempo quadrado daqui com o tempo daqui. E aí nós teremos que A vezes T sobre 2 é igual a VB. A aceleração nós sabemos, 0,5. O VB nós sabemos que é 5. Quando você for substituir, vai ficar assim, ó. 0,5T sobre 2 é igual a 5. Esse 2 vezes 5 vai virar 10. E 10 dividido por 0,5 vai dar 20 segundos. Quer dizer, o ciclista A alcançou o B depois de 20 segundos de movimento. Tranquilo com a letra A? Então, a letra A é um problema clássico de encontro. Problema de encontro é sempre igual a função horária de um com a função horária do outro. Normalmente, nas questões mais sofisticadas, acontece isso.
Um tem movimento uniforme, o outro tem movimento uniformemente variado. Show? E tem uma letra B. O que será que ele quer na letra B? O carro do camarão está passando aqui, gente. Sexta-feira é um inferno. É camarão, é ovo, é o cara aqui debaixo do hortifruti fazendo propaganda do chuchu, da batata, da banana. Então, olha lá, ó. Qual a velocidade do ciclista A? Cadê meu lapisinho, gente? Tá aqui. Qual a velocidade do ciclista A ao alcançar o ciclista B? Bom, gente, se ele quer a velocidade, nesse momento aqui, né, que são 20 segundos, eu vou usar a equação da velocidade. V igual a V0 mais AT. Eu quero a velocidade final, a velocidade inicial é 0, a aceleração é meio e o tempo são os 20 segundos. Quando você resolver 0,5 vezes 20, vai dar 10 metros por segundo. Quer dizer, essa é a velocidade que o A vai ter quando ele alcançar. Porque o B, ele continua com a velocidade dele. A velocidade B não muda, vale 5 metros por segundo. E o a velocidade dele vai aumentando, 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 até que chega uma hora que ele consegue alcançar o B. Depois de 20 segundos, quando ele tiver com a velocidade de 10 metros por segundo. Deixa lá no chat ver como é que estão essas coisas aí, se está tudo bem. E, gente, aqui não, aqui a feira é na quinta-feira. Tá tudo bem com essa segunda questão, gente? Que foi um pouquinho mais sofisticada. Tudo legal? Sim? Show, show. Então vamos à próxima. Olha essa que legal. Essa é muito boa, inclusive recentemente caiu no Enem. O Enem gosta desse problema envolvendo tempo de reação, gente. O tempo de reação de um motorista é de aproximadamente 0,7 segundos. O que é o tempo de reação, gente? É o tempo que a gente demora para tomar uma decisão, né? Ano passado, por exemplo, quem foi meu aluno aqui sabe que nós fomos para o laboratório e fizemos um experimento do tempo de reação de uma régua. Um aluno segurava a régua e o outro fazia uma pinça com o dedo. A gente soltava a régua e o outro tinha que segurar rápido para fazer a medida do tempo de reação, né? Quando a gente está dirigindo, o cara da frente freia. A gente não consegue frear junto com ele instantaneamente. Existe um tempo que a gente demora para perceber que a luz acendeu, que ele freou, então eu tenho que apertar o freio. Ok? Então isso é o que nós chamamos de tempo de reação. Se os freios de um automóvel podem garantir um retardamento de 5 metros por segundo ao quadrado, calcule a distância percorrida por ele até parar, supondo que a velocidade era de 20 metros por segundo ao perceber o sinal para parar. Ou seja, o cara está lá dirigindo, a velocidade dele é de 20 metros por segundo, aí o sinal muda. Aí ele fala assim, ó, depois de 0,7 segundos tenho que apertar o freio. Aí ele aperta o freio e vai parar. Então, nosso problema ele tem dois momentos. Ou seja, o momento em que, durante os 0,7 segundos, ele continua andando. E depois, quando ele freia. Olha aqui que legal essa atividade de educação física para tempo de reação. O professor está lá de preto, o cara vem correndo e quando chega em cima do professor, o professor diz se é para ir para a direita ou para a esquerda. Isso é para testar o tempo de reação, tá vendo lá? Ó? Ele mandou ir para a direita, o cara vai. Mandou ir para a esquerda, o cara vai. Isso é para testar justamente isso, o tempo de reação da pessoa. Ok? Legal, né? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é isso aqui, ó, é a distância percorrida durante o tempo de reação. Nesse tempo, a velocidade não muda. Porque enquanto ele está lá, acho que eu vou ter que frear. A velocidade dele não mudou. Então, o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, para você descobrir a distância percorrida, é só pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo, que é o tempo de reação. Quanto vai dar isso? A velocidade do automóvel é 20 e o tempo de reação é 0,7. 20 vezes 0,7, 14 metros. Vocês estão vendo, gente? Se você estiver dirigindo a 20 metros por segundo, isso quer dizer 72 km por hora, você está dirigindo. E aí você vai fazer o seguinte, olha aqui, ó, você está dirigindo, aí você vai responder um WhatsApp rapidinho. Menos de um segundo. Enquanto você está respondendo o WhatsApp, o carro andou 14 metros.
Você está entendendo por que tem tanta colisão no trânsito? Porque em menos de 1 segundo, o seu automóvel, se você tiver a 70 km por hora, ele anda 14 metros. Agora, vamos descobrir a distância percorrida em quando ele freou, porque ele percorreu 14 metros e pisou no freio. Qual é a distância que ele percorre até parar? Vamos para Torricelli, porque a gente não sabe o tempo. Então, Torricelli, nesse caso, é maravilhoso. Qual é a velocidade final dele? É 0, porque ele vai parar. Qual é a velocidade inicial dele? 20. A aceleração? -5, porque ele está freando. E a distância 2 a gente vai descobrir. Então, olha o que vai acontecer. 0 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado, mais 2 vezes -5 vezes o ΔS2. Legal? Fazendo as continhas, aqui vai dar -10 ΔS, passa para o outro lado, vai dar 10 ΔS, igual a 400, que é 20 ao quadrado. Ou seja, durante a frenagem, ele percorre 40 metros. Ou seja, enquanto ele ficou lá bobolhando sem saber o que ia fazer, 14. Durante a frenagem, 40. Isso quer dizer que a distância total que ele percorre até parar é de 54 metros, ok? Ou seja, você no trânsito, a 72 km por hora, o sinal fecha, você tem que tomar a decisão e parar o carro. Isso aí são 54 metros. É bastante coisa, por isso que a gente tem que ficar ligado no que está acontecendo. Há várias questões do Enem envolvendo tempo de reação. Então, se você percebe que durante o tempo de reação a sua velocidade não muda, você vai ter um movimento uniforme num trecho e vai ter um movimento variado no outro trecho. Tudo bem com essa questão? Questão muito boa e aparece com bastante frequência por aí. Legal? Sem problemas? Você vai ver que toda a provinha do Enem, gente, tem uma questão de move, que pode ser dessas que eu estou fazendo ou que eu vou fazer no final. Porque qual é o move mais maravilhoso de todos? É a queda livre, né? É o movimento natural, a gravidade puxando. Sandro, para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, tem que multiplicar por 3,6. É exatamente isso, Tuane. Por isso que quando eu falei 20 metros por segundo, quer dizer, você multiplica por 3,6, dá 72 km por hora. Para a gente ter uma noção assim em relação ao dia a dia, né? Tranquilo? Legal. Então vamos para a próxima. Vamos ver qual é o grau de dificuldade da próxima. A próxima também tem a ver com o nosso cotidiano, é uma adaptação que eu fiz de uma questão do Enem, do metrô. A maior aceleração ou desaceleração tolerável pelos passageiros de um trem urbano é de 2 metros por segundo. Trem e metrô, né, gente? Passou de 10 metros por segundo, gera desconforto, as pessoas podem cair, pode até se machucar. Então, quando o trem acelera, não deve passar de 2 metros por segundo ao quadrado. Quando o trem freia, não deveria passar de 2 metros por segundo ao quadrado. Vocês sabem muito bem que tanto o trem como o metrô, acho que no metrô acontece mais do que no trem, eu percebo isso mais no metrô do que no trem. Às vezes é acionada aquela parada de emergência. E aí o metrô freia muito bruscamente, algumas pessoas realmente até caem. É porque a aceleração é maior do que 2. Por algum motivo, o metrô para de uma forma mais brusca. Sabe-se que a distância entre duas estações consecutivas é de 800 metros, tá bom? Tipo, sei lá, Maria da Graça Del Castilho. Maria da Graça Del Castilho, vamos supor que seja 800 metros a distância entre as duas. O que o trem faz? Ele sai de Maria da Graça, acelera, ok? Anda um pouquinho com a velocidade constante e depois freia para parar. Ou, quando a estação é perto, tipo Maria da Graça Del Castilho é relativamente perto, ele praticamente acelera ao máximo e já começa a frear para parar. É mais ou menos isso que acontece. Então, qual é a máxima velocidade que o trem pode atingir no percurso de uma estação para outra? Gente, ele vai ter que acelerar até a metade e depois da metade em diante ele vai ter que frear, porque aí assim ele consegue atingir a maior velocidade, concorda? Ou seja, até a metade do caminho ele acelera, e na outra metade ele freia, porque aí isso garante que ele vai atingir a maior velocidade possível. Então vamos descobrir o seguinte. Primeiro, eu vou descobrir o tempo que ele demorou para chegar até essa primeira metade, porque eu sei a distância. A distância vale 400 metros.
Se a distância vale 400, eu sei que o trem não pode acelerar mais de 2, quer dizer, eu estou usando a aceleração máxima aqui, você vai cortar esse 2 com esse 2, e aí você vai descobrir que T1 ao quadrado é igual a 400. Se T1 ao quadrado é igual a 400, você descobre que ele demora 20 segundos para chegar até metade do caminho. Quer dizer, o trem está parado, fechou a porta, ele demorou 20 segundos para atingir essa máxima velocidade. Mas que valor é esse? Que máxima velocidade é essa? Aí a gente tem que ir para a equação da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Lembra que o trem estava parado. A aceleração do trem vale 2. E o tempo que ele demora para atingir essa máxima velocidade é 20. Então vai ficar o quê? Vmax é igual a 2 vezes 20, porque a aceleração vale 2 e o tempo vale 20, 40 metros por segundo. Ou seja, o trem está parado e ele vai até 40 metros por segundo. Ok? Claro, a partir daí ele vai ter que fazer o quê? Pisar no freio, com 2 metros por segundo ao quadrado, para conseguir parar nos próximos 400 metros. Essa aqui é a ideia. Na letra B ele quer isso, ó, o tempo mínimo para o trem ir de uma estação para outra. Ué, gente, se ele demorou 20 segundos até a primeira metade, ele vai demorar mais 20 segundos para ir para a segunda metade. Você pode fazer o inverso, né? Ó, velocidade final é igual à velocidade que ele está máxima, mais a t. Olha lá, ó, 0 é igual a 40, menos, porque agora ele vai frear, 2 vezes o tempo. E aí você vai achar o T2 igual a 20. O Sandrinho, precisava fazer isso? Não, não precisava não, eu só quis formalizar. Porque se nós dividimos em 2 intervalos iguais, se ele demorou 20 segundos acelerando e a aceleração é a mesma, ele vai demorar 20 segundos parando, tá certo? E com isso a gente descobre que o tempo mínimo é de 40 segundos, ok? É claro que ele pode demorar mais de 40 segundos, mas se ele for com a máxima aceleração, acelerar até o meio do caminho e frear no restante, ele chega lá em 40 segundos. Esse é o tempo mínimo. Menos do que isso ele não consegue fazer. Só se ele aumentar a aceleração. Mas aí ele aumenta o desconforto e não é seguro. Tá certo? Deixa eu dar uma olhada no chat. Legal? Vocês estão vendo que as questões são de situações diferentes, né? Tem encontro, tem uma para achar a função de uma velocidade, a função da outra. E se as velocidades de aceleração e frenagem fossem diferentes? Arthur, se na aceleração e na desaceleração fosse diferente o valor, aí não seria até a metade, entendeu? Aí a gente ia ter que montar um sistema com esses tempos. Não seria algo tão simples, não. Mas nunca vi nenhuma desse tipo. Porque normalmente em transportes ele pensa nisso. Ele pede, quer dizer, se você quer atingir a velocidade máxima, você vai usar a máxima aceleração. Tá certo? Show de bola? Legal, legal. A próxima. Vamos ver a próxima aqui, ó. Ah, antes que eu esqueça, na semana que vem, a gente vai bater um papinho sobre ondas. Eu estava pensando esses dias, ainda não falamos nada de ondulatória, né? Semana que vem eu vou apresentar para vocês isso, ondulatória. Vamos ter a primeira aula de ondulatóriazinha. Vou falar de vocês o que é uma onda, quais são as características de uma onda. É uma aula muito legal, muito agradável, para a gente começar a ter noções de ondulatória, né? Porque ondulatória é um tema que aparece com bastante frequência nas provas, tá certo? Então, na quinta que vem, a gente vai bater um papo sobre ondas. Bacana? Legal. Então, vamos lá, então, para a próxima aqui, ó. Olha lá. De uma estação, parte um trem A com velocidade constante de 80 km por hora. Depois de certo tempo, parte dessa mesma estação um outro trem B com velocidade de 100 km por hora. Ok? Então, pensa bem, gente. Você está lá na estação, você trabalha na estação, vai partir um trem com a velocidade de 80 km por hora. Aí, beleza, passaram-se aí, sei lá, 10 minutos, parte outro trem com a velocidade de 100 km por hora. Você já percebeu que vai dar zebra, né? Porque se um está 80, o outro está com 100, em algum momento esse trem vai bater no trem que saiu antes, porque ele está com a velocidade maior.
Tá certo? Então, temos um acidente em iminência, se nada for feito. Olha lá, ó. Depois de um tempo de percurso, o maquinista B verifica que seu trem encontra-se a 3 quilômetros do A. Quer dizer, ele olha e vê lá na frente que o A está lá. Lembrando que o A está com a velocidade menor que a dele, ok? Então, o que, que ele precisa fazer para não bater? Ele tem que frear, porque se ele não frear, ele vai bater no trem. Então, a partir desse instante, ele aciona os freios indefinidamente, comunicando ao trem uma aceleração de menos 50 km por hora ao quadrado. O trem A continua no seu movimento anterior. O trem A nem sabe que o trem B está vindo lá atrás com a velocidade maior, então ele continua. Nestas condições, depois de quantos minutos ocorre o encontro dos trens? Vamos considerar que o encontro é tranquilo, suave, né, sem colisão, tá bom? Então, olha esse desenho aí. E é aqui que começa o nosso problema. Quando o maquinista do trem B fala assim, opa, o trem A está 3 quilômetros lá na frente. O A não está nem aí. O A está andando com a velocidade dele de 80 km por hora. E o B, que está 100, precisa frear para não bater. Confere? Ou seja, o que, que nós temos? O B começa a frear para não colidir e o A continua no movimento uniforme dele na boa, na boa. Como é que eu vou descobrir o encontro? De novo, vou ter que igualar as funções horárias do B e do A. Porque no momento do encontro eles vão estar na mesma posição em relação à estrada. Então, olha lá, ó. Função horária do B. O B vai frear, gente, é movimento uniformemente variado. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E o A? O A é movimento uniforme. S igual a S0 mais VT. Legal? Vamos substituir os valorizinhos aqui. Qual é a posição inicial do B? Ah, vamos chamar aqui de 0, gente. Né? Mais fácil. Vamos colocar aqui o nosso 0, ó. Tá bom? Qual é a velocidade inicial dele? 100. O tempo eu não sei. Qual é a aceleração do B? Menos 50. Qual é a posição inicial do A? Se eu chamei aqui de 0, como o A está 3 km na frente, então a posição do A tem que ser quanto? 3. E qual é a velocidade do A? 80. Então, está vendo o que, que a gente tem? 100t menos 50t ao quadrado sobre 2 é igual a 3 mais 80t. Olha lá, ó. Deu um errinho aqui, eu repeti a equação. Nem sei porque que ficou repetido isso aqui, gente. Deixa eu apagar isso aqui para ficar bonitinho. Olha lá, ó. Então, ó, essa é a nossa equação, tá bom? Quando você simplifica aqui, ó, isso aqui vai dar quanto? 50 por 2 dá 25. Então, vai dar 25t ao quadrado, 100t, o 80t passa de lado vai dar 20t, e o 3 a gente repete. Tá bom? Na verdade, é como se eu estivesse passando tudo para o lado direito, ó. Menos 50 por 2 dá menos 25t ao quadrado. Quando eu passar para o lado direito, vai ficar positivo. 100t, quando eu passar para cada, menos 100t. Menos 100t com 80t, menos 20t. O 3 já está aqui, tá bom? Então, caímos numa equação de segundo grau. Logo, temos duas raízes. Se você for resolver essa equação, você vai ver que uma raiz é igual a 3 quintos e a outra raiz é igual a 1 quinto. É claro que a raiz 3 quintos ela não interessa para a gente, porque ele quer saber quando que vai acontecer o primeiro encontro. E o primeiro encontro vai se dar no instante 1 quinto, ok? 1 quinto de hora corresponde a quantos minutos? É só você multiplicar por 60. Se você multiplicar por 60, vai dar quanto? 12 minutos. Legal? Então aqui, ó, um nível de dificuldade em relação ao anterior. Igualou a função de uma, igualou a função da outra. Você tinha que perceber esse desenho, porque ele não dava desenho nenhum para vocês. E quando você iguala, você ainda cai numa função quadrática ainda. Para piorar as coisas, né? Como é que foi essa daí? Professor, e se a velocidade de aceleração e frenagem fosse diferente? Espera aí, essa pergunta qual foi? É a que você já fez lá em cima, né? Ah, é, tá certo, já respondi. Sem comentários, legal. Tudo bem? Estão achando muito difíceis essas questões, gente? Ou tá dando para acompanhar? Sim? Tá bom. Porque o meu objetivo principal é a gente relembrar esses conceitos, por quê?
Porque quando a gente for trabalhar gráfico, a gente olha menos para esses problemas e olha mais para a situação de acelerou, freou, a velocidade é positiva, negativa. A gente vai precisar mais disso. Tá bom para entender? Legal, legal, João. Então vamos lá agora. Agora, a próxima que eu coloquei é legal porque movimento de queda livre, né? Se você olhar os livros de física, tem lá um capítulo movimento uniformemente variado. Aí ele cria um outro capítulo de queda livre, como se a queda livre fosse um outro movimento. Gente, não é. Queda livre é movimento uniformemente variado. É o cara caindo com aceleração. Então não tem necessidade de você estudar queda livre se você já estudou o movimento uniformemente variado. Senão você vai estar perdendo tempo. Quer ver só? Um corpo cai no vácuo de uma altura igual a 245 metros em relação ao solo. Ele está te dando aceleração. Determine o tempo de duração da queda. Olha a equação que eu estou usando. Aí você fala, que equação é essa, Sandro? Essa equação aqui, deixa eu fazer um negocinho aqui. É essa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Cadê ela? Onde que ela aparece aqui? Ela aparece pela primeira vez aqui, ó. Vamos botar aqui no formulário. Essa aqui, ó. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Só que se é uma queda livre, gente, você vai pegar o objeto e vai soltar ele. Aí o V0 desaparece. O S0 você chama de zero sempre na queda livre. Então só vai sobrar o quê? O S é igual a AT ao quadrado sobre 2. Como o movimento é na vertical, geralmente nós chamamos esse S de H. E a aceleração a gente chama de G. Então por isso que aparece essa equação aqui, mas por favor, isso aqui é a equação S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Só que o V0 é zero. E a aceleração você substitui pela aceleração da gravidade. E aí fica dessa forma simplificada. H é GT ao quadrado sobre 2. O H ele deu, o G ele deu. Então nós vamos descobrir o tempo, com certeza. Olha lá, ó. 245 é igual a 10t ao quadrado sobre 2. 2 vezes 245 dá... eu já simplifiquei aqui, ó. 2 vezes 245 dá 490. Você simplifica com um zerinho daqui, dá 49. Se t ao quadrado é 49, então o tempo de queda vai ser de 7 segundos. Ou seja, se você tiver de uma altura de 245 metros e pudesse desprezar os atritos, quando você abandonar o objeto, ele vai demorar 7 segundos para cair no chão. Ok? Isso é uma das coisas que ele quer. A outra coisa que ele pede é a velocidade do corpo imediatamente antes de tocar no chão. Aí a gente usa a função da velocidade. V igual a V0 mais AT. Só que olha aqui o que eu vou colocar no lugar do A. Claro, é o G. Então qual vai ser a velocidade final? Vai ser zero, porque é queda livre, o corpo é abandonado, mais o G, que vale 10, vezes o tempo de queda, que vale 7. E 10 vezes 7, geralmente tem dado 70 metros por segundo. Isso aqui é uma coisa que, ó, você pode fazer rápido. Por quê? A velocidade final, como isso aqui é zero, vai ser sempre GT. GT, gente, se o G é 10, é sempre 10 vezes o tempo de queda. Ou seja, se um objeto demorou 1 segundo caindo, a velocidade dele é 10. Se ele demorou 3 segundos caindo, a velocidade dele é 30 metros por segundo. Se ele demorou 8 segundos caindo, 80 metros por segundo. Ou seja, a velocidade final, se o G for 10, é sempre 10 vezes o tempo de queda. Então, se você sabe o tempo, você acha a velocidade. Se você acha a velocidade, você acha o tempo. Entendeu? Então, numa prova de múltipla escolha, é muito rápido, é fácil você fazer isso. Legal? Tudo bem essa queda livre? Quer dizer, um exercício de queda livre nada mais é do que um exercício de movimento uniformemente variado. Tranquilo? Show de bola até aí? Show! Então vamos aqui para o último de queda livre. Opa, peraí. Gente, o Henrique chegando agora. Vamos aqui a queda livre. Uma pedra abandonada na Lua, de um ponto situado a 80 metros de altura,
demora 10 segundos para atingir a superfície desse satélite. Determine o módulo do campo gravitacional nas proximidades da superfície da Lua, da superfície lunar. Quer dizer, o que nós temos aí? Nós temos a altura, temos o tempo de queda, e ele quer que a gente determine quanto vale a gravidade na Lua. A gente pode usar a mesma equação, olha lá. A altura é gt ao quadrado sobre 2. A altura ele está dando, que são os 80 metros. O tempo ele também está dando, que são 10 segundos. Então, quando a gente substitui, vai dar 80 é igual a g, que eu não sei, porque o g aqui não é g na Terra, é g na Lua, vezes 10 ao quadrado sobre 2. Passo 2 para cá multiplicando, vai dar 160 dividido por 100, que é 10 ao quadrado, né? Quer dizer, g vai ser 2 vezes 80, que é 160, dividido por 100. 160 dividido por 100 vai dar 1,6 metros por segundo ao quadrado, ok? Ou seja, move, aqui ó, move, você tem uma, duas, três, quatro equações. E queda livre você pode usar exatamente as 4 equações, só que com facilitador. Se for uma queda livre, S0, V0 vai embora. Então aqui vai sobrar H é gt ao quadrado sobre 2. Aqui vai sobrar V igual a gt. E aqui vai sobrar V ao quadrado igual a 2GH. Essa equação aqui desenvolvida por Torricelli, a principal utilidade dela foi justamente, o Torricelli foi discípulo de Galileu, foi justamente isso, determinar a velocidade final de um objeto sem precisar medir tempo, porque na época eles não tinham relógio, eles mediam pela pulsação, mediam pela quantidade de gotas que pingavam, que caíam. Então, uma equação para você determinar a velocidade final de um objeto em função da aceleração e da distância, sem precisar de tempo, isso é maravilhoso. Porque o Galileu já sabia a aceleração aproximada da Terra. E a altura é fácil medir, porque ele tinha régua. Tranquilo? É verdade, olha lá. Não, eu liberei o Henrique. Henrique, quando você pediu, eu te liberei, não liberei? Você só entrou um pouquinho atrasado, mas... Meus queridos, então é isso. Fizemos uma revisão rápida de Move. Não na próxima semana, porque na próxima semana eu quero falar de ondulatória para vocês. A gente vai ter uma aula bacana de ondas. Ondas é um assunto muito, muito, muito legal. Tem muito a ver com o nosso cotidiano e cai demais no Enem. Para você ter uma noção, ondas chega a ser 1/3 da prova do Enem, né? Então a gente vai bater um papo legal. Que isso, gente? Eu não neguei, não. Neguei? Eu liberei ele. Ele não está na sala? Cadê ele, gente? Ué, cadê o Henrique, gente? Pede para ele entrar de novo. Eu neguei ele? Meu Jesus do céu, gente. Vê se tem como ele entrar de novo. Pede a ele para eu falar com ele. Essa coisa de apertar rápido aqui, ó, que a aula tá rolando. Gente do céu, caramba. Fala com ele que eu cliquei errado, gente, que não foi por querer, não. Mó vacilo, caramba. Eu tenho que ficar de olho nisso. Bobear, eu nego a entrada da pessoa sem querer. Vacilo mesmo, hein? Professor, pretende fazer uma aula corrigindo as... Ah, sim, vou fazer, Arthur, com certeza. Não, não, eu quero fazer... por quê? Deixa eu ver se eu tenho alguma para mostrar para vocês aqui. Eu tenho. Quer ver só? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês perceberem. Eu acho que vocês devem conhecer o Google Formulário, né? Vocês devem conhecer o Google Formulário, mas deixa eu mostrar para vocês o quanto que essa ferramenta ela é legal. Porque depois que vocês fizerem, eu vou ter um retorno muito bacana. Quer ver só? Isso aqui, por exemplo, é um simulado que eu passei. É uma lista de exercícios que eu passei para... Vou mostrar para vocês. Espera aí que eu vou compartilhar. Deixa eu compartilhar com vocês para vocês enxergarem para ver como é que é legal. E aí eu pretendo fazer isso, a gente vê um horário na semana que vem. Talvez até na semana que vem. Se eu não gostar muito dos resultados, eu já faço logo na semana que vem. Mas eu acho que não vai precisar, não. Olha aqui, ó. Eu vou apresentar para vocês olharem. Ó.
Porque quando vocês respondem esse formulário, olha aqui, ó. Isso aqui é o formulário que eu passei para uma escola. Eu venho aqui nas respostas. Olha que interessante. Eu consigo descobrir aqui, ó, nas respostas, quantos por cento marcou cada opção. Então, por exemplo, essa questão aqui é uma questão que é ruim. É uma questão que 40%, entendeu? A primeira, ó, 68% acertou, mas 10% marcou a letra A, 10% a letra C, entendeu? Então, quando vocês responderem o formulário para mim, eu já vou ter isso aqui, ó, é a estatística bacana. E com essa estatística, eu consigo descobrir, por exemplo, quem marcou a letra A, marcou a letra A por quê? E isso pode mostrar um determinado problema conceitual. Então, alguém que marca a letra A, marcou a letra A por isso, isso e isso. Então, quando eu for corrigir isso aqui, essa é uma ferramenta poderosa por isso, porque eu não tenho só resposta, eu sei quais foram os erros que vocês cometeram. Entendeu? Quando eu digo vocês, eu não olho nem o nome, eu estou falando ali a porcentagem, né? Aí eu vou chamar atenção. Gente, olha aqui, nessa questão, 30% marcou a letra E. Por que você marcou a letra E? Porque você acha que isso acontece. E, na verdade, isso não acontece. Então, a aula de correção desse simulado é uma aula extremamente importante, porque nela a gente percebe o que a gente errou na hora de fazer o simulado. Talvez a gente faça isso na semana que vem. E aí deixa ondas para outra. Tudo bem? Entendeu, Arthur? Vai ser bem legal. Mas faz com calma, tá? Pega um horário que você esteja livre. Eu acho que você não vai demorar muito para fazer, não. Mas pega um horário que você esteja livre para fazer ele, tá bom? E qualquer problema que você tiver, tipo assim, ah, professor, acho que eu não consegui mandar, deu algum problema, alguma coisa assim, você fala comigo que a gente tenta montar um esquema para mandar de novo. Tá show? Maravilha. Gente, brigadão de vocês estarem aqui. Desculpa a troca de ontem, mas ontem foi um dia chatíssimo. Perdi um grande amigo do Pedro II, professor de física. Vocês não conheciam porque ele trabalhava em outra unidade, Valtinho, da época de mestrado, junto comigo na UFRJ, uma pessoa maravilhosa, um professor maravilhoso. Um aluno também, infelizmente perdi um aluno ontem de uma outra escola. E confesso para vocês que é meio barra pesada. A gente já está meio... imagino, todo mundo está passando por isso, né? A gente já está meio manteiga mole. Essas coisas acontecem. Dois conhecidos que a gente gosta muito no mesmo dia, a gente fica meio atordoado. Mas as coisas vão ficar bem, tá bom? Eu vou mandar o link para a aula de amanhã. Caso alguém não tenha assistido ainda a aula de... resistores e associação de resistores, eu vou dar ela amanhã. Caso alguém não tenha assistido, eu mando o link, tá bom? Eu vou até botar aqui também, para quem já quiser salvar, ó. Deixa eu botar aqui o link da aula de amanhã. Quem quiser já salva aí, porque senão depois eu mando por e-mail. Daqui a pouco eu mando por e-mail para vocês também. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu mesmo. Obrigado pelo carinho aí. Tá bom? E um excelente final de semana para vocês. Estou